Meus amigos, konbanwa, o Genki desu ka? Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo e hoje nós vamos falar um pouquinho de filosofia, claro, e biologia. De leve é interessante a gente discutir essas coisas. Lembrando que o que realmente nos interessa por enquanto é o método. Então a gente vai falar alguma coisinha a mais, só para não ficar aquilo muito técnico, com algumas informações que podem ser interessantes. A biologia possui importância crescente na nossa vida cotidiana. E de que forma isso? Normalmente através das biotecnologias, antibióticos, pesticidas, bebidas alcoólicas, combustíveis, variedades vegetais melhoradas por engenharia genética, a transgenia, etc. Temos a filosofia da biologia, que é uma disciplina de interesse crescente, que tem como objeto de análise os pressupostos metodológicos e problemas conceituais da biologia. Desde quando? Nós encontramos antecedentes dessa disciplina nas reflexões de Aristóteles sobre os seres vivos e nas obras de filósofos e biólogos. Podemos citar mais recente um nome forte na filosofia, que é Kant e vários outros. Trata-se, no fim das contas, de responder a algumas perguntas, tipo, o que é a vida? O que são os genes? Eles influenciam na nossa conduta? Em que consiste exatamente a evolução por seleção natural? É incompatível a sua aceitação com a manutenção da crença em Deus? A ciência pode explicar tudo o que é relevante ao ser humano usando apenas princípios físico-químicos? Como se encaixa em tudo isso a mente humana? E nós temos um livro chamado Filosofia da Ciência Biológica, que eu vou disponibilizar para vocês, de 1975, já um trabalho nacional, que diz o seguinte na orelha da capa. Um pressuposto básico do estudo do comportamento humano, formalmente reconhecido por Aristóteles, é que os processos físicos e mentais são funções do organismo biológico. E os próprios psicólogos estão cada vez mais cônscios de que, embora existam diferenças individuais, há certas uniformidades de comportamento que estão intimamente vinculadas, tanto quanto essas mesmas diferenças, a processos corporais. Então, é um assunto que já vem sendo tratado há bastante tempo. É muito interessante que a gente tenha algum conhecimento a respeito disso. Questões centrais da filosofia da biologia dizem respeito à particularidade do método científico diante de outras formas de obter conhecimento, as características distintivas das teorias científicas, com atenção especial à sua estrutura formal, e também aos aspectos que estão ligados à própria investigação biológica, como o conceito de espécie e de adaptação, a discussão sobre a possibilidade de um progresso através da evolução, a determinação das unidades ou níveis em que haja seleção natural, o problema da validade científica da sociobiologia. E ainda, a necessidade da evolução da vida, a legitimidade do reducionismo, a cientificidade das explicações teológicas, o significado dos termos informação, código, mensagem e outros relacionados à genética, a origem evolutiva da mente e da conduta moral, e mais uma série de coisas, é claro. Então é interessante porque a biologia, sendo a ciência que estuda a vida, para mim, particularmente, na maior parte das vezes, se fala nos estudos formais, normais, aos quais nós temos acesso nas nossas escolas, a gente estuda
os mecanismos, os organismos principalmente, através do qual a vida se manifesta. Mas, de fato, não se estuda o conceito de vida, mas sim manifestação, através das células, dos tecidos e tudo mais. Só lembrando isso, que é uma forma particular de pensar. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da biologia. O desenvolvimento dela tem sido muito útil para resolver alguns tópicos que prevalecem na discussão filosófica científica. O desenrolar da teoria sintética da evolução nos anos 20 e 30, que integra a genética mendeliana ao darwinismo, proporcionou à biologia uma sólida base teórica e conceitual, cuja utilidade foi estendida a outras disciplinas. Esses avanços geraram problemas conceituais e metodológicos de relevância, tanto para o biólogo como para o filósofo. Como nós estamos estudando métodos e já vimos várias coisas sobre os conceitos, está bem dentro do que a gente está estudando, então é interessante realmente dar atenção. Determinados problemas da biologia são suscetíveis a um enfoque interdisciplinar, e as ferramentas analíticas e conceituais dos filósofos podem ser de grande utilidade. Pode-se dizer que estes problemas são tão biológicos como filosóficos, como é o caso, por exemplo, do problema do determinismo frente ao livre-arbítrio, ou se cabe atribuir a certos processos naturais uma direção para um fim. Por outro lado, há certos aspectos que são filosóficos, como tratar a distinção precisa entre classes de indivíduos para determinar se as espécies biológicas são um ou outro. A biologia pode beneficiar-se da discussão dos problemas empíricos conceituais da filosofia, como o problema das unidades de seleção natural, da possibilidade da redução das explicações biológicas a explicações pertencentes à biologia molecular, da bioquímica ou da genética, da explicação da conduta altruísta, ou em que medida as ideias recentes da biologia são compatíveis com a teoria sintética da evolução. A isso, tem que se acrescentar o interesse que pode ter o biólogo na elucidação das características próprias da biologia como ciência, assim como sua estrutura lógica e de quanto testáveis são suas teorias. Então, quando os filósofos da biologia se ocupam desses assuntos, suas contribuições têm servido para o próprio avanço teórico da biologia. Então, eu vou falar com vocês agora de algo um pouco diferente, porque daqui para frente a gente vai começar a falar disso, e isso aparentemente está muito longe do campo da ciência, que são os símbolos. Então, nós vamos fazer uma conexão depois, é interessante que a gente já comece a se preparar. Então, hoje, especificamente, eu vou falar sobre o símbolo do biólogo. A pedra que representa a profissão de biólogo é a água marinha. A cor da profissão é azul. Normalmente, o azul vai estar ligado às modalidades onde se usa bastante o intelecto, coisa assim. Então, é uma coisa interessante aqui para se pensar. E o símbolo do biólogo, é possível observar nele a estrutura do DNA, que forma um espermatozoide em sua base. Esse espermatozoide está fecundando o óvulo, que é um círculo azul, dando origem a uma nova vida. As folhas no desenho representam a natureza e o detalhe do espiral na folha representa a evolução e o progresso. Então é interessante atentar bem para esses termos, para se ter uma ideia de que conceito filosófico se tirou essa noção. E quanto a esse espiral na folha, é uma coisa que depois nós vamos trabalhar bastante e vamos trombar com o campo matemático, com o DNA divino, com coisas assim, tanto quanto. Como eu citei para vocês um livro, e falei que ele é de 1975,
evitando citar os mais antigos, vocês vão falar, alguém às vezes que estuda biologia, falar, mas esse negócio de filosofia com biologia, isso não existe, tá? Então, eu vou citar para vocês, falar sobre leis e teorias em biologia, e temos um livro de 2018, é do Pablo Lorenzano, chama-se Filosofia da Biologia, do Núcleo de Lógica e Filosofia e Ciência do Rio de Janeiro, já na segunda edição, tendo como organizador Paulo Abrantes e colaboradores. Então, neste livro, que eu vou disponibilizar para vocês, caso vocês se interessem, porque é um calhamaço, na página 449 diz o seguinte, olha que interessante. O objetivo deste capítulo é servir como introdução às problemáticas das leis e das teorias em biologia, no contexto mais amplo da filosofia geral da ciência. Ambas as problemáticas, além disso, estão relacionadas, uma vez que se tem afirmado usualmente que a ciência em geral contém, entre outras coisas, teorias científicas, e estas, por sua vez, devem conter leis. E o que vale para a ciência em geral também vale para as diversas disciplinas em particular. Assim, a biologia como disciplina científica empírica contém, entre outras coisas, teorias, as quais, por sua vez, incluem leis. Contudo, alguns têm argumentado que isso traz dificuldades para a biologia, uma vez que a biologia, afirmam eles, não possui leis legítimas. Diante desse tipo de argumentação, encontramos duas reações diferentes. De um lado, estão aqueles que concluem que a biologia também não possui teorias genuínas. Diante desse tipo de argumentação, encontramos duas reações diferentes. De um lado, estão aqueles que concluem que a biologia também não possui teorias genuínas, ou vão além disso e defendem que a biologia não é uma verdadeira ciência, ou bem que é uma ciência de qualidade inferior, tomando como referência aquelas que possuem leis e teorias, como a física e talvez a química. Do outro lado estão aqueles que parecem dispostos a sustentar que ou bem não há leis nas teorias biológicas e que, eventualmente, isso não representaria nenhum problema, dado que as teorias em geral não precisam conter leis ou, pelo menos, que as teorias da biologia constituem um tipo especial e não precisam conter leis. Só por esta introdução dá para confirmar a preocupação com as leis, com as teorias, com a conceituação, e será acrescentada a preocupação com o método, bem dentro do que estamos estudando. E dando sequência, vamos falar dos processos particulares da biologia, avaliando o ponto de vista finalista. Na biologia intervém a consideração da vida, comportando processos que lhes são particulares. Não se tratam os seres vivos como seres inorgânicos. Observação e experimentação comportam então aqui uma adaptação necessária e, particularmente, o recurso constante à ideia de finalidade. O biologista ensina que os vivos são organismos que exercem funções diversas, que se hierarquizam por si mesmas a um fim determinado. O objetivo da ciência aqui é, então, a descoberta das funções, dos fins. Quando formos falar sobre o legado, este fim será muito importante. Vamos falar agora sobre um dos meios para se atingir este objetivo, que é a classificação ou sistematização, que tende a repartir os seres vivos em grupos distintos, cada vez mais gerais, de tal forma que os grupos inferiores sejam subdivisões dos grupos superiores. Esta classificação, baseada na natureza das coisas, responde a uma necessidade do espírito, que procura, sobretudo, a unidade. Deve também ajudar a formular a definição dos seres vivos, pela enumeração dos caracteres que lhes fixam o lugar na classificação.
Então, pessoal, fazendo aí um elo de ligação com o nosso dia a dia, é interessante observar que nas últimas gerações foram feitos acompanhamentos e normalmente a geração posterior tem um QI um pouco mais elevado que a anterior. Então, nossos pais têm um QI um pouco melhor que nossos avós, nós temos um QI um pouco melhor que os nossos pais, teoricamente é por aí que funciona. E foi apresentado o resultado de um estudo essa semana, inclusive, está disponível em alguns canais no dia de ontem, onde se insiste que é a primeira vez na história, quando se tem esse acompanhamento, em que a geração atual vai ter tem um QI inferior ao dos pais. Então a gente percebe que está faltando para essa juventude hoje, para os netos aí, digamos assim, a observação, a experimentação e até uma interpretação. Outra coisa curiosa a se pensar é o seguinte, por exemplo, nós temos consciência que a falta de ferro no organismo leva à anemia. Estou citando um caso aí bastante comum. E aí ontem, por exemplo, Tiago, eu tenho uma vodka aqui de um país X totalmente diferente, experimentei uma bebida completamente diferente que nós temos aqui no nosso país, é uma raridade, vem nada de um outro planeta, digamos assim. E aí a gente fica pensando, esses sabores, esses cheiros, né, totalmente diferentes ao meu organismo, como é que vai interferir no meu ser isso aí? E para encerrar, vamos falar de mais uma outra coisa, que é a nutrição. Eu já falei isso para vocês. A nutrição é uma ciência, uma arte de transformar uma coisa que é estranha a você naquilo que você é. A pessoa pode comer só vegetais, vai ganhar gordura. Então, a pedra filosofal dos alquimistas, né, aquela capacidade de transformação, parece ser uma real coisa para se questionar. Meus amigos, eu vou deixar para vocês disponível um link para vocês darem uma olhadinha, mas é para olhar mesmo, por favor, onde fala em 10 minutos sobre a evolução de algumas coisas, frutas principalmente, que nós conhecemos hoje em dia. Então é muito interessante olhar isso aí, essas transformações que ocorrem, para que a gente tenha bem consciência de há quanto tempo o ser humano está interferindo na natureza. Bem nesse campo que a gente está falando hoje. Pessoal, muito feliz pela presença de vocês, desejo uma noite maravilhosa, um descanso daqueles maravilhosos que você levanta no folha, ok? Vida longa e próspera, um grande abraço a todos, paciência e perseverança. Us. Bom descanso, pessoal, até amanhã. Boa noite. Us.